Fala galera ligada no canal, este é mais um Zona Mista e hoje a gente vai ter um vídeo com uma temática um pouquinho diferente, tá? Um pouco diferente do que tem sido os vídeos aqui do canal. Porque em meio a Nations, em meio a data FIFA, em meio a amistosos, eliminatórias, a gente tem a janela de transferências, tá? O famoso mercadão da bola, como é conhecido. E hoje é o último dia dessa janela, né? Que é a janela dos times do Mundial. A FIFA abriu essa janela para os times do Mundial e os times que jogam os outros campeonatos estão fazendo a farra. Na Europa, a janela já começou e ela segue até meados de agosto. Aqui no Brasil, ela vai até setembro, tá? Ela fecha agora hoje e aí se abre a janela oficial ali em meados de julho, que vai até setembro. Então, mediante a tudo isso que está acontecendo, alguns clubes têm feito boas contratações, outros clubes nem tanto, outros clubes estão mais parados. A gente vai falar um pouquinho sobre contratações e mercado da bola, tá? E a gente vai começar com, na minha opinião, a melhor contratação que a gente teve até agora, que é o Jorginho do Flamengo. O Flamengo já oficializou, né, o meio-campista Jorginho, ítalo brasileiro, tá? O Jorginho brasileiro, jogou pela seleção da Itália, se naturalizou italiano. Hoje ele tem 33 anos. O Jorginho fecha um acordo com o Flamengo de 3 temporadas, né? Até 2028, com vencimentos de 2 milhões e meio de reais. Para o Flamengo, tirando a parte dos pagamentos, tá? Dos salários, para o Flamengo é maravilhoso. Você ter um jogador do nível do Jorginho, da qualidade do Jorginho, é algo excepcional. Porque se a gente for parar para ver, o Jorginho ele não está nem tão velho ainda. A gente está falando de um jogador com 33 anos. E do modo como o futebol é físico hoje, com 33 você ainda consegue performar e performar muito bem. Tá? Também vamos levar em consideração o fato que tem 5 anos que o Jorginho ele quase ganha a bola de ouro. O Jorginho ganha a Euro, o Jorginho ganha a Champions League e o Jorginho ganha a FA Cup pelo Chelsea. Então foi uma temporada maravilhosa ali pelo Chelsea. Ele fica entre os 3 melhores do mundo. Não é campeão, mas fica entre os 3 melhores do mundo. E não se imaginava, não se esperava que o Jorginho fosse parar no Flamengo. Né? Pergunta 3 anos atrás, ninguém ia falar, nossa, o Jorginho no Flamengo. Ninguém esperava. Para o Flamengo, acho que foi um grande movimento. Em contrapartida, o Flamengo deve estar perdendo o Gerson para o Zenit. Né? O Gerson que renova o contrato há pouco. A multa do Gerson para times do exterior era de 200 milhões de euros. Era algo impagável. Né? Só o PSG que faz isso com o Neymar, paga 222. E sabendo, né, do que aconteceria, o Gerson ele renova o contrato, mas ele também pede para o Flamengo diminuir a sua multa para times do exterior. A multa está em 25 milhões de euros, um pouco mais de 150 milhões de reais. O Zenit já sinalizou que vai pagar a multa, então o Flamengo não tem nem o que fazer. Tá? O Flamengo não tem o que fazer. Fica pela vontade do jogador. O jogador só fica se quiser. Se ele quiser, ele vai embora. O Flamengo não tem muito poder de barganha, já que tem alguém chegando com a multa. Se por um lado é maravilhoso a chegada do Jorginho, por outro lado é péssimo a saída do Gerson. Porque não vou me ater à qualidade. Porque em qualidade de jogo, o Jorginho é mais jogador que o Gerson. Tá? O Jorginho tem um passe mais qualificado. O Jorginho ele tem uma visão de jogo melhor. O Jorginho ele consegue avançar a área, chegar, ele é mais completo. Só que do modo como o Flamengo joga hoje, que é um time físico, é um time que marca muito, que sobe as linhas, o Gerson é mais imprescindível do que será o Jorginho. Acredito que para esse esquema, para esse estilo de jogo, o Jorginho vai ter um pouco de dificuldades de se adaptar. Talvez em um outro esquema, tá? Talvez em um outro molde de jogo, o Jorginho tenha mais facilidade. Saindo do Flamengo, a gente vai para o São Paulo. O São Paulo ele fechou agora há pouco a contratação do Juan Dinenno, atacante do Cruzeiro. Tá? E muita gente não sabe quem é o Dinenno. O Dinenno é um jogador argentino, fez carreira no México, né? Ele fica no México até mais ou menos os 27, 28 anos, quando ele vem para o Cruzeiro. Muita gente tentou o Dinenno, o São Paulo mesmo tenta o Dinenno antes do Caleri chegar ali em meados de 2021, acaba não conseguindo. Ele vem para o Cruzeiro,
Começa bem, mas aí as lesões atrapalham muito ele. Ele tem problema no joelho 2 vezes, ele tem lesão ligamentar, ele tem lesão na posterior da coxa. E isso acabou atrapalhando, minando a carreira dele. E quando ele tentava voltar, vem o Caio Jorge, vem o Gabigol. E o Caio Jorge entra num momento assim espetacular. Tá? Status da negociação. Ele já está praticamente para ser apresentado pelo São Paulo. Os vencimentos dele são na casa de R$600 mil por mês. Tá? São Paulo precisava de um centroavante. Os vencimentos não são de 600 mil até o final do ano. A negociação vai até o final do ano. Se ele conseguir alguns gatilhos no contrato, como o número de jogos, como minutagem, como número de vitórias, como número de gols e assistências, o contrato dele vai ser renovado por mais uma temporada. Tá? Dentro do que se apresenta, tá? O São Paulo não tem grana para contratar. O São Paulo não tem dinheiro. Então todos os movimentos do São Paulo no mercado serão esses. Tá? Serão atletas que vão se enquadrar dentro do que o clube precisa, dentro do molde de jogo do clube, e com um valor zero de custo de compra. Porque o São Paulo não tem dinheiro. O Dineno ele tem características muito parecidas com o Caleri. Tá? Muito brigador, é um forte cabeceador, tem a finalização. Do modo como o Zubeldia joga, o Dineno ele se enquadra mais, por exemplo, com o André Silva. Ele vai ter mais facilidade de encaixar o jogo com o Dineno do que com o André. Saindo do São Paulo, a gente vai pro Fluminense, cara. E o Fluminense, assim, ele acaba de contratar o Soteldo, né? O Soteldo, Jefferson Soteldo sai do Santos, vai pro Fluminense. Pedido do Renato Gaúcho, técnico do Fluzeira, tá? O Fluminense gastou 5 milhões de euros nessa contratação, tá? Dá mais ou menos 30 milhões de reais, tá? Um pouco mais que isso. Não contente em pagar 30 milhões de reais do Soteldo, o Fluminense teve que arcar com a dívida que o Santos tinha com o empresário do Soteldo. Porque o Santos falou, olha, eu vendo ele, eu topo os 6 milhões, mas tem que levar esse valor aqui. Então existe uma dívida de 3 milhões de reais, perdão, acabei trocando as informações, de 3 milhões de reais que o Santos tinha com o empresário do Soteldo. O Fluminense, além de levar o Soteldo, pagar o que pagou no Soteldo, ele leva essa dívida também, tá? Tá levando o carro batido, tá levando os problemas do carro. Não contente com tudo isso, o Santos incluiu uma cláusula que se o Fluminense não vender o Soteldo até o final do ano que vem, da próxima ronda, o Fluminense vai ter que pagar mais 11 milhões de reais, que serão divididos entre Santos e Pachuca do México, que era o time do Soteldo antes do Santos, que teve imbróglio e todo problema, para os dois dividirem. Ou seja, a brincadeira do Fluminense com o Soteldo pode chegar a 44 milhões de reais. Você pagaria esse valor, Fernando? Não. Tá? Eu acho o Soteldo muito bom jogador, mas eu não acho o Soteldo decisivo. Ele não tem números de atacante. O Soteldo, quando volta para o Santos desde 2023 até agora, ele faz 2 gols. Ele tem 1 gol esse ano e 2 assistências. Ano passado ele estava no Grêmio, teve 7 gols e 2 assistências no ano passado. No ano retrasado ele teve 1 gol somente. O Soteldo ele é um cara que não tem números muito bons e estava ganhando muito no Santos. Tá? Ele vai para o Fluminense pagar 1.200. 1.200 para ganhar salário de Pedro, que é o Pedro no Flamengo ganha 1.300, por exemplo. Então eu, Fernando, não traria, não contrataria. Saindo do Flamengo, a gente vai para o Botafogo, que é outro time também que fez ótimos movimentos do mercado, a começar pelo Joaquim Correa, né? Ex-Inter de Milão, ex-Atlético de Madrid, baita jogador, baita compra do time do John Textor. Tá? Se por um lado ele ficou enfraquecido quando perde o Luiz Henrique, por outro ele se recupera muito bem, porque o Arthur não estava conseguindo entregar a nível do que vai entregar o Correa, por exemplo. O Correa tem mais qualidade, finaliza melhor, é mais rápido que o Arthur, tem mais drible, tem um X1 também, um passe melhor. Acredito que nessa contratação o Botafogo foi muito bem.
muito bem mesmo. Não contente só com o Correa, o Botafogo traz o Montoro também, tá? E ex-Vélez, tá? E vai muito bem, paga um bom valor, acredito que é um bom camisa 10, para tirar um pouco o peso somente das costas do Savarino, porque o Savarino atuava como meia no Botafogo, ficava tudo em cima dele. Então meio que dá uma dividida assim. E não somente isso, né? Você pode empurrar até o Savarino para uma ponta. O Botafogo perde o Igor Jesus, ele traz o Arthur Cabral. Ele paga 15 milhões de euros para o Benfica para trazer o Arthur Cabral. O Arthur Cabral ex-Palmeiras, o Arthur Cabral ex-Bruges e o Arthur Cabral ex-Benfica. Muito bom jogador, de qualidade já comprovada. Já conhecemos o Arthur Cabral, já sabemos o que ele pode entregar. Comparado com o que tinha antes, o time do Botafogo ficou bem mais forte. Bem mais forte mesmo, tá? Ainda tivemos a contratação do Lora, o goleiro que veio do Equador. Então, o Botafogo conseguiu equalizar quase todas as perdas que ele teve. Porque o Botafogo não é só flores, não é a perfeição, mas o Botafogo já tinha perdido num pacote que dava 34 milhões de euros. Ele perde o Igor Jesus, ele perde o bom lateral cuiabano e ele perde o Jair, o zagueiro do Santos, que ele tinha acabado de contratar. O Botafogo contrata o Jair em janeiro. Então, mesmo com o saldo das saídas, o Botafogo acredito que fez uma enorme janela, muito boa, muito qualificada. E tirando esse saldo, acredito que o Botafogo sai bem mais forte do que entrou na janela, tá? Pra gente dar aquela finalizada, vamos falar um pouquinho sobre as movimentações, né? Por exemplo, a gente tem o Santos que está tentando negociar com o Javi Puado, jogador do Espanhol que tem 12 gols e 7 assistências pelo Espanhol, que quase foi rebaixado na La Liga. A gente tem o Corinthians negociando com o Igor Vinícius, tentando uma negociação. O Vasco tem interesse, o Fortaleza tem interesse. O próprio Fortaleza, que rescindiu o contrato do Paulo Fernandes, que veio do Boca Juniors, não se adaptou lá no Ceará e está voltando também. A gente tem alguns bons movimentos de mercado aí. Olho também, principalmente, no Santos, que está tentando o Manafá. O Corinthians de olho em alguns atacantes. E para finalizar, a gente tem o Grêmio. Esqueci até de falar do Grêmio. Que o Grêmio contrata o Alex Santana do Corinthians por empréstimo. Acredito que pro Grêmio é um bom movimento. Não vejo o Alex Santana como titular. Mas acredito que ele é aquele jogador que pode, auxiliar o Mano Menezes nas melhores opções que ele puder em alguns jogos, tá? É um reserva que acredito que no Grêmio ele possa se encontrar. No Corinthians ele começa bem, tem um problema de lesão, depois vai perdendo espaços e com o Dorival nem jogava mais. Então no Grêmio eu acredito que ele talvez consiga entregar e performar de maneira melhor. Galera, esse foi mais um Zona Mista. Eu me despeço. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Deixa o like no canal. E principalmente, vamos se inscrever para a gente chegar na base de 200 inscritos, tá bom? Por hoje eu me despeço, porque daqui a pouco tem seleção, tem Paraguai, tem muita coisa para acontecer ainda hoje.